turbulento, Dilma foi reeleita com resultado apertado contra Aécio Neves. Enquanto isso, a Lava Jato trazia à tona cada vez mais escândalos de corrupção da classe política. More than 157 persons were convicted for bribery and money laundering. E os políticos, preocupados, começaram a procurar um bode expiatório. Dilma era a escolha óbvia. Eu acho que ele é uma arma política. O impeachment é um golpe de Estado. Michel Temer, vice de Dilma, virou o novo presidente do Brasil. A Lava Jato seria barrada? A grave crise política seria superada? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter mais ativa o nosso destino humano. Às vezes que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Fui reconduzida à presidência para continuar as grandes mudanças do país e não trairei este chamado. No primeiro mandato, Dilma subestimou o Congresso. Agora, mais do que nunca, ela precisaria das pontes políticas que havia dinamitado. Seus adversários começaram a sabotá-la desde o começo do segundo mandato. Derrotado em 2014, Aécio Neves nunca aceitou o resultado eleitoral. Não perdemos a eleição para um partido político, perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Aécio uniu forças com o todo-poderoso deputado federal Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro. Os dois tinham um interesse comum: se livrar de Dilma Rousseff. Com o apoio velado do partido de Aécio, Eduardo Cunha conquistou a presidência da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha estava na posição perfeita para desgastar o governo. Ele impediu reformas econômicas que Dilma enviara ao Congresso, mas que havia escondido dos eleitores durante a campanha. Porque aí ela chega em 2015 dominada por um cenário no Congresso de pautas bomba, que davam reajustes a determinados setores no momento em que ela tentava fazer um ajuste fiscal. Enfim, há toda uma deterioração do cenário político que também inviabiliza uma agenda econômica para o crescimento. Os adversários políticos de Dilma não eram o seu maior problema. A economia piorou ainda mais e o país entrou numa profunda recessão. Em 2015, no primeiro ano do segundo mandato de Dilma, o Produto Interno Bruto caiu quase 4%. A Bolsa de Valores sofreu um tombo de 13%. No tempo de Lula, a taxa de aprovação da gestão petista atingiu um patamar recorde. Com Dilma, o prestígio desabou. Em 12 de abril de 2015, mais de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas. 1 milhão só em São Paulo. Os manifestantes vestiam a camisa verde e amarela da seleção. Começava então uma nova escalada de protestos contra o governo Dilma. Eu perdi totalmente a credibilidade nos componentes do PT. Não que os outros partidos também não é lá essas coisas de se abraçar. São tudo sem vergonha também. Uma nova força surgiu no Brasil e aumentou ainda mais a pressão sobre Dilma. O juiz Sérgio Moro liderava a maior investigação de corrupção do país, a Lava Jato. Em junho de 2015, foi preso Marcelo Odebrecht, o presidente da maior empresa de construção do Brasil. Era um sinal de que até mesmo os mais poderosos empresários do país poderiam ser alcançados pela Lava Jato. Porque talvez o maior crime que se cometeu contra o Brasil foi quebrar as empresas. Aqui no Brasil, para combater a corrupção, quebraram a empresa.
As 5 maiores empresas de construção civil do país foram quebradas. As 5 maiores empreiteiras do Brasil estavam envolvidas em atos de corrupção, cartelização de mercado, prática de crimes. Essas empresas, por maiores que sejam, por mais impostos que recolham, por mais empregos que gerem, são empresas que adotaram práticas abomináveis. Não há interesse do Ministério Público em quebrar a empresa, nenhuma. Agora, em nome de uma economia, nós vamos deixar de investigar? Que economia é essa? Em dezembro de 2015, Eduardo Cunha fez a sua jogada mais ousada e deu o pontapé no processo de impeachment contra Dilma. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Cunha aceitou um pedido de abertura de processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais. Um relatório do Tribunal de Contas da União indicava que o governo havia manipulado regras orçamentárias, algo que já tinha ocorrido em administrações anteriores. O governo havia atrasado pagamentos devidos a bancos públicos para cobrir buracos no orçamento. Acho que não foi crime de responsabilidade. Acho que houve contabilidade criativa. Não foi a primeira vez que houve contabilidade criativa. Acho em 2014, sobretudo, diante de uma deterioração do orçamento, né, de uma dificuldade de cumprir o orçamento, foram feitas manobras fiscais que já eram feitas no passado, mas o entendimento dessas pedaladas como crime já não é tão claro. Acho que realmente foi um pretexto legal para a realização do impeachment. Eu fui julgada por pedalada fiscal. A minha pedalada fiscal é algo fantástico, porque é 0,01% do orçamento. E eu não participo. Ou seja, o acusado não participa do ato. A história das pedaladas fiscais, isso para mim foi uma desculpa. Existiram pedaladas antes, existiram pedaladas depois. O que gerou o impeachment foi, primeiro, o enfraquecimento político das coalizões políticas que ela tinha nas forças que apoiavam esse governo. Os fatos se precipitaram. Em março de 2016, Marcelo Odebrecht revelou em detalhes uma lista de políticos que haviam sido corrompidos pela sua empresa. No topo da lista estava Aécio Neves, adversário de Dilma e então presidente do PSDB. No sentido de achar que poderia aproveitar de um golpe de Estado para se fortalecer enquanto projeto e partido. Pela primeira vez, o PSDB caiu na tentação autoritária. E o resultado é irônico porque implica na sua autodestruição. A lista da Odebrecht também trazia políticos da cúpula do PT que haviam recebido propinas e doações de campanha via Caixa 2. Mas o juiz Sérgio Moro estava prestes a dar a sua principal cartada. O ex-presidente Lula foi acusado de ser supostamente dono de um apartamento de praia na cidade de Guarujá. Moro sustentou que Lula havia recebido reformas no apartamento como propina paga pela construtora OAS. No dia 4 de março de 2016, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Lula em São Bernardo do Campo. O maior líder popular da história do Brasil passaria a responder por suspeitas de corrupção. Eu já estava frustrado, na verdade. Com essas denúncias e comprovando ali através de investigações, Polícia Federal e tudo, com documentação, com depoimento das pessoas que estavam ali no dia a dia com eles, a minha frustração cresceu muito. Eu senti que era uma perseguição política. Eu não acho que ele é nenhum santo, nem acho que ele nunca cometeu nenhum ato de corrupção, mas para mim o processo do Moro pareceu muito uma perseguição de quem estava com poder na época, né? Que era Dilma, Lula, galera do PT. Para tentar evitar um impeachment iminente, Dilma convidou Lula para ser ministro e assumir a articulação política. Muitos viram um convite como um modo de dar foro privilegiado a Lula para tirá-lo das mãos de Moro. Dilma afirma que tinha outras razões. Não só políticas, como também administrativas. Porque o que é que a gente esperava do presidente que eu tenho certeza que ele corresponderia? Primeiro, uma grande capacidade de articulação política. Segundo, eu trabalhei com o presidente
E eu considero que o presidente é um excepcional gestor. Em 13 de março, ocorreu a maior manifestação da história do Brasil. Quase 4 milhões de brasileiros foram às ruas pedir a prisão de Lula e o impeachment de Dilma. O povo não sabia que aquilo estava acontecendo. Se não aparecesse alguém que fosse lá fazer as denúncias, eu acho que talvez estaria até hoje no governo. Você entende? E a consequência básica de tudo isso é o fortalecimento na população de um sentimento antipolítico, um sentimento de uma justiça moralista que deveria aniquilar o político corrupto e acreditando em juízes que seriam messias, grandes heróis salvadores da pátria. A imagem do pichuleco, um balão inflável de Lula com roupa de presidiário, ganhou repercussão mundial. Lula, que Barack Obama disse que era o cara, estava prestes a enfrentar um inferno político. Adversários do PT viram a oportunidade de tirar vantagem das acusações de corrupção contra o partido. Aécio até tentou, mas também acusado de corrupção, bateu em retirada da Avenida Paulista sob vaias. Entretanto, na extrema-direita, Jair Bolsonaro era recebido calorosamente por ser visto como um político de mãos limpas. A Lava Jato tem uma consequência positiva, que foi a de colocar a corrupção em pauta. Então, hoje a corrupção é um tema na agenda pública, na agenda política brasileira. Mas para mim tem consequências negativas muito desastrosas para a vida pública do país, no que eu chamo o lavajatismo, que é essa ideia de uma operação contra a corrupção muito teatral, muito espetacularizada, utilizando o tempo todo a opinião pública, a imprensa. A estratégia da Operação Lava Jato não foi inventada pelo juiz Sérgio Moro. Ele copiou os procedimentos da Operação Mãos Limpas, uma grande investigação contra a máfia feita na Itália nos anos 90. Aliás, o juiz de Curitiba, o doutor Moro, ele escreveu até um artigo no passado, né, examinando a manipulite, as mãos limpas, na verdade, dizendo que nós deveríamos até repetir no Brasil o que lá aconteceu. E, de alguma maneira, o roteiro foi exatamente aquele pré-traçado no seu artigo. Em 2004, Moro escreveu num artigo: a investigação da manipulite vazava como uma peneira. Tão logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram vinculados no L'Expresso, no La República e outros jornais e revistas simpatizantes. Os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. A magistratura ganhou uma espécie de legitimidade direta da opinião pública. Em 16 de março de 2016, Moro colocou a teoria em prática. Fez seu movimento mais audaz e controverso até então. Horas depois de Dilma ter confirmado Lula na Casa Civil, Moro tomou uma decisão que parte do meio jurídico considera ilegal. O juiz divulgou uma conversa telefônica entre os dois petistas. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o tempo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, se guardando. Tá? Tá bom. Tchau, querida. No grampo, Dilma parecia sugerir que Lula deveria virar ministro para se proteger de Moro. O que eu senti foi considerei um absurdo, um desrespeito ao país. Porque também era uma conversa difundida de forma distorcida. Isso é flagrantemente ilegal. Um juiz, um funcionário público ou qualquer pessoa gravar um presidente da República seria, num país civilizado, um crime contra a segurança nacional, antes de mais nada. Ele cometeu um crime contra quem? Não é contra a minha pessoa, é contra o Estatuto da Presidência da República, contra a Constituição e todas as prerrogativas constitucionais da presidência. Por quê? Porque não tinha autorização do Supremo Tribunal. Então você veja que havia, naquele momento, um intuito de prejudicar o meu governo, de desestabilizar o meu governo. Ele não poderia ter divulgado aquele grampo. Moro disse que a sua decisão se baseou no interesse público.
A democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. A reação das ruas foi intensa e imediata. 1.400.000 pessoas protestaram em São Paulo contra o que julgavam ser uma ação para encobrir evidências de uma trama política. Logo em seguida, a situação se agravou para Dilma. A nomeação de Lula para chefiar a Casa Civil foi barrada pela Justiça. A Câmara dos Deputados criou a Comissão Especial do Impeachment para analisar as pedaladas fiscais. Em 17 de abril, a Câmara aprovou o pedido de abertura de processo de impeachment que seria julgado no Senado. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O então deputado Jair Bolsonaro dedicou seu voto ao notório torturador da época da ditadura militar. Meu voto é sim! Nas ruas, os críticos de Dilma celebraram. Eu fiz questão e fui com muito orgulho na Paulista. Nós fomos lá, nós tínhamos mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Para mim foi uma satisfação enorme para tirar a Dilma do governo. Porque a Dilma, para mim, não tinha competência de forma alguma para administrar uma nação tão forte como a nossa. Foi um desastre. Foi muito triste de ver tanta hipocrisia também, né, das pessoas que estavam votando. Muita gente ali que a gente sabia que estava envolvido em corrupção e votando para tirar uma mulher que era nossa presidente na época e tinha muito menos indício de corrupção do que as pessoas que estavam tirando ela. Em 12 de maio, Dilma foi afastada do cargo para aguardar o julgamento do Senado. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. O destino de Dilma estava selado. Mas seus inimigos políticos tinham mais um objetivo: abafar a Lava Jato antes de serem todos atingidos. O vazamento de uma gravação de uma conversa entre o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o senador do MDB, Romero Jucá, mostrou até que ponto a classe política estava disposta a chegar. Para instalar Michel Temer no poder, havia ganhado força após uma visita do vice-presidente ao comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. O apoio das Forças Armadas seria vital para assegurar a queda de Dilma. No Senado, o comando do julgamento do processo de impeachment coube ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Quando se trata de um crime de responsabilidade, ou seja, um crime político, então a interpretação é um pouco mais aberta. A interpretação é política e não estritamente técnico-jurídica. É um julgamento político. No julgamento jurídico, que é feito pelo judiciário, você tem que decidir de acordo com as provas. No julgamento político, você julga de acordo com as circunstâncias políticas do momento. O advogado de defesa de Dilma, José Eduardo Cardoso, disse que o impeachment não passava de um golpe parlamentar. Da mesma forma que a ditadura militar condenou Dilma Rousseff quando era jovem. Pretextos que talvez ninguém lembre daqui a algum tempo, pretextos que hoje a população não sabe dizer quais são. O que eu posso dizer, como presidente do processo de impeachment, que todas as formalidades constitucionais, legais e regimentais foram cumpridas. Agora, se foi golpe ou não, se a vontade de uma minoria do povo brasileiro prevaleceu sobre a vontade de uma maioria, isto apenas os historiadores e os sociólogos poderão avaliar no futuro. O que houve foi um consenso político
de se retirar a presidente Dilma para tentar um novo quadro político. Então, na minha visão pessoal, isso foi uma reação política e não uma reação legal. No ato final do julgamento, não havia dúvida sobre o resultado. Enquanto o mundo acompanhava os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a classe política derrubava do poder uma chefe de Estado democraticamente eleita. Em 31 de agosto, o impeachment de Dilma foi aprovado no Senado por 61 votos contra 20. 2 horas depois, Michel Temer assumiu a presidência da República em definitivo. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. Foi um golpe parlamentar carregado de uma ambição de poder de quem perdia as eleições já em 4 ocasiões. Então, o PSDB, na verdade, viu ali uma oportunidade para governar, estava há muito tempo longe do governo federal, viu ali uma oportunidade, uma tentação muito forte de assumir o poder fora de uma eleição, né, sem o voto. Não acho que ele é uma punição política, acho que ele é uma arma política. O impeachment é um golpe de Estado. Só se você recusar a ler a Constituição. Basta ver lá no artigo 82, 84. Se o presidente da República for impedido ou pagasse o cargo, assume o vice-presidente da República. Se isso é golpe parlamentar, precisa chamar de golpe constitucional, porque é a Constituição que assim determinou. Ainda haveria mais um ato no teatro político de 2016. Eduardo Cunha, rival de Dilma, foi acusado de receber mais de 5 milhões de dólares de propina num dos contratos da Petrobras. Afastado da presidência da Câmara e do mandato de deputado federal, ele foi preso em outubro. De modo engenhoso, o juiz Sérgio Moro usou a imprensa e quase 200 acordos de delação premiada para conduzir a Operação Lava Jato e expor um nível inédito de corrupção no país. No final de 2016, Dilma havia sido derrubada. Mas a Lava Jato continuaria a avançar? Ou a sangria política seria estancada, impondo um limite às investigações contra os novos donos do poder? Roda